Até então a gente estudou dois tipos de seletores, um que é seletor por tag, que vai aplicar um determinado filtro a elementos da mesma tag, que eu vou atribuir aqui na parte de style, tá? Ou também por classe. Ou seja, eu implemento uma classe, um estilo aqui, dou um nome a esse estilo, ponto classe, que é o ponto nome da classe, e utilizo essa classe em diferentes tags, em diferentes elementos do meu HTML, e esse mesmo estilo vai ser aplicado a diferentes elementos. Por último, que a gente vai estudar aqui, mas não é o último modo, tá? De seletores. Como eu falei para vocês, tem inúmeros tipos. O que a gente está vendo aqui são os principais, os que mais se utilizam. Esse último que a gente vai ver aqui é o seletor de um único elemento. Ele utiliza o ID de um elemento. O que é o ID? O ID é um atributo que eu posso utilizar em qualquer elemento. Ele não ele é opcional, tá? Você não necessariamente precisa dar um ID para cada elemento que você tem dentro do seu HTML, porque tem elementos que você vai utilizar, não necessariamente você precisa referenciar esse elemento em alguma parte do seu código, como por exemplo JavaScript ou CSS, mas você vai dar nomes a elementos, IDs a elementos que você precisa de alguma maneira referenciar. Então aqui a gente tem um parágrafo, a gente poderia ter outros parágrafos aqui sem ID, como eu falei para vocês, ele é opcional, ele na verdade é utilizado para quando vocês querem referenciar um determinado elemento, e aqui eu estou referenciando o ID número title 2. Reparem aqui que eu tenho title 1, title 2, title 3. Aqui é um nome que vocês dão, tá? É um ID, ele deve ser deve ser único dentro do HTML de vocês. Eu não posso ter elementos diferentes com o mesmo ID, tá? Eu só vou ter um elemento com ID title 1. Independente se ele é um parágrafo, se ele é um header, eu só vou ter um elemento HTML como title 1. Então aqui eu estou nomeando esse meu elemento, eu estou dando um ID para ele aqui. É importante também ressaltar, antes de continuar aqui, que também existe o atributo name, tá? O atributo name a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele é diferente do ID. Eu posso ter dois elementos com o mesmo name, sem problema algum, mas o ID não, o ID é único, eu só posso ter um único elemento com um determinado ID, independente de qual tag seja, tá? Então aqui a gente tem o title 2, essa formatação aqui vocês vão ver que vai ser aplicado diretamente aqui no title 2. Por quê? Aqui eu estou dando o ID, title 2, aqui é um nome que vocês vão dar, e aqui, vocês lembram que a gente utilizou o ponto para determinar uma classe. Então a gente fez uma formatação, um estilo aqui, demos um nome para ela de uma classe, ponto, alguma coisa, isso nos slides anteriores, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui a gente tem a classe título, que a gente deu um nome ponto título, por isso que a gente sabe que é uma classe, e a gente utilizou somente o título aqui. Já quando vocês vão referenciar um ID de um elemento, vocês vão utilizar o símbolo aqui de hashtag, né? Cerquilha, jogo da velha, é esse símbolo aqui que vocês vão utilizar para referenciar um determinado item. Então aqui eu estou referenciando o title 2, que é esse cara aqui. Então esse cara aqui, ó, vai utilizar esse meu estilo, tá? Então é muito importante aqui a gente ressaltar que para vocês utilizarem uma tag, vocês não utilizam nada na frente aqui. Só P, por exemplo, vai aplicar essa formatação a todos os parágrafos. H1, por exemplo, vai aplicar essa formatação a todas as tags H1, todos os elementos H1 que vocês têm Isso independente aqui de nível, tá? Pode ser H1 nesse nível, pode ser um H1 dentro de um div, que está dentro de outro div, que está dentro de algo do body. Ele vai aplicar, independente de qual nível que ele esteja, ele vai aplicar se você utilizar o tag, tá? O seletor por tag ele vai aplicar. Mesma coisa por classe, e a mesma coisa aqui também utilizando o seletor por ID. Independente de onde esse cara esteja, se ele tiver o ID de title, aí ele vai ser aplicado essa formatação aqui, esse estilo.